Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado, que vem nos encontrar para juntos falarmos das grandezas de Deus. Seja muito bem-vindo e Deus nos abençoe nesta hora. Antes da gente começar, dê logo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem muita coisa lá no nosso canal e compartilhe esse link para que outras pessoas possam ouvir das maravilhas do Deus vivo. E comente aí, faça o seu comentário, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus excelso, grande, poderoso, eterno. Tu és o Pai da eternidade. E a tua palavra diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és o início, tu és o fim de todas as coisas. Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por nos proporcionar, separar esse tempo para que possamos juntos ler, falar, ouvir de ti, Pai, todas as tuas grandezas. O Senhor é um Deus presente, real, um Deus que cuida, que se importa, que faz questão de se relacionar conosco. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada um que já está aqui, por cada um que vai ainda entrar e cada um que vai ouvir esta palavra em outra ocasião. Sejam abençoados todos aqueles que o Senhor atrai pelo teu infinito amor e para junto de ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos então entrar no nosso texto. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos 20 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Então diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que possamos receber em nome de Jesus. Amém? Esse texto, Jesus tinha os seus discípulos, foi chamando, vocês lembram, né? Quando ele começou o seu ministério. Então, ele andava e encontrava aqueles que Deus havia separado para ele, então ele chamava. Larga o que está fazendo, vem que eu te farei pescadores de homens. E assim foi com os discípulos. E havia essa mulher, mulher de Zebedeu, eles eram adoradores de Jesus, eles o reconheciam como Senhor e Mestre. Tem versões aí de estudos que diz até que ela era como irmã de Maria, sua mãe, mas são interpretações e estudos fora. E ela tinha 2 filhos, Tiago e João. E aqui diz no primeiro versículo que a mulher de Zebedeu, com seus filhos e adorando-o, perguntou a Jesus: Senhor, que se faça um à sua direita e o outro à sua esquerda. E então Jesus disse para ela: Por um acaso é capaz de beber o cálice que eu estou para beber?
Jesus estava indicando a sua morte, a sua crucificação, todo o seu sofrimento, toda a via dolorosa que ele iria passar para se entregar em favor da humanidade. Então eles responderam: sim, podemos beber. E aí Jesus completa: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe determinar, mais o meu Pai. Então vem descrevendo, e ouvindo isso, os 10 discípulos se indignaram contra os irmãos, né? A gente aqui não sabe se a mãe é que no afã de querer ver os filhos perto de Jesus, porque Jesus era aquele que estava ali para redimir o seu povo. Nós não sabemos, o enviado de Deus, o profeta, o mestre, aquele de quem Moisés falava, aquele de quem era anunciado que o Messias chegaria. Então, a gente não sabe aqui se ela estava num afã de querer ver os seus 2 filhos perto de Jesus, porque é assim, quando nós encontramos Jesus, tudo que nós queremos é ver a nossa família rendida a Cristo. Então, nós não sabemos se foi isso ou se eles mesmos que olharam e quiseram essa posição de estar próximo a Jesus. Então, pediram a sua mãe para falar. Nós não sabemos. O fato é que os discípulos se indignaram com isso. Diz aqui no versículo 26, 25. Mas aí Jesus diz que os governadores, eles vêm, né, para domínio dos povos, e os maiorais vêm, então, para ter autoridade sobre eles. Mas Jesus estava dizendo, ensinando: entre vós não será assim. Entre vós não será assim. Aquele que quiser ser muito grande, esse será o que serve. Esse será servo. Porque os valores do reino de Deus são contrários aos valores do mundo. Nós, quando viemos para Cristo, que trocamos de reino, são outros valores no reino de Deus. E então Jesus fala, e aí, por fim, Jesus fala, tal como o Filho do Homem, falando dele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Resgate. E aí nós vamos, então, ver esse resgate. A redenção. Jesus veio para redenção daqueles que creem. Ele veio para a redenção de toda a humanidade, para cumprir um plano de Deus, para resgate daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, redenção quer dizer o seguinte: ação ou efeito de reparar o erro, reparação do erro, fazer uma retratação, libertação, perdão, reconciliação, oferecer algo a alguém para o erro ser reparado, absolvição, expiação, reabilitação e cancelamento de dívida. Isso foi o que Jesus veio fazer. Uma ação de Cristo Jesus para reparar todo o erro, tudo que foi torcido, distorcido em nós por causa do pecado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para a perfeição. Mas por causa do pecado, tudo isso foi distorcido. O pecado nos desfigurou. Então, alguém que oferece uma ação de oferecer algo para que tudo isso fosse reparado. E uma vez reparado, há uma libertação. Veja se não é tudo Jesus.
uma libertação pelas prisões que o pecado me colocou, pela distorção da minha personalidade, dos meus sentimentos. Uma libertação, o perdão. E não foi isso que Cristo fez na cruz? Para perdão dos nossos pecados. Aqui eu também achei cancelamento de dívida. E não foi isso que Jesus fez? Cancelou a nossa dívida, porque quem pagou foi Ele, com a sua vida, como Ele diz aqui. Tal como o Filho do Homem que não veio ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A reconciliação. E não foi isso que Cristo veio fazer? Nos reconciliar com Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Através de Jesus, por meio de Jesus e em Jesus, cravado naquele madeiro, por sua vontade, em obedecer ao Pai, Ele então nos dá, faz uma ação para a reparação do que o pecado fez em mim. Ele traz para mim uma libertação, Ele traz para mim o seu perdão e Ele me reconcilia. É o caminho para voltar a Deus. É alguém que oferece para a reparação do erro. Ele é alguém para a reparação do erro. Precisávamos de alguém para que seu sangue puro pudesse fazer, lavasse o pecado e pudesse fazer. Jesus é o Filho do Homem. Absolvição. Não foi isso que Jesus veio fazer? Nos absolver de todo o preço do pecado, porque a palavra diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus e o preço do pecado é a morte. Então eu estava condenada à morte. Então, por causa de Jesus e em Jesus, eu sou absolvida da minha sentença. Quando eu estava no corredor da morte, houve uma absolvição. Eu fui perdoada. E aí, então, vem a expiação. Porque se eu fui retirada da sentença de morte, alguém fez expiação por mim, alguém sofreu o dano por mim, alguém carregou todas as minhas mazelas, transgressões por mim. Jesus. Está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado, morto, crucificado. Então houve uma expiação. E a reabilitação, eu fui resgatada do reino das trevas. Daquilo que o pecado fez comigo, me desfigurou. Da minha personalidade distorcida, dos meus sentimentos atabalhoados, e me fez um resgate para então o reino da sua maravilhosa luz. Então eu fui reabilitado nesse reino, e ele cancelou de uma vez por todas toda a ação de dívida que estava sobre a minha vida. Isso é redenção. Ação de resgate, ação de reparação, libertação, perdão, reconciliação, se oferecer em resgate, absolvição, expiação, reabilitação e cancelamento da dívida. Esse é Jesus. E essa é a graça que recebemos, a graça da redenção. É uma graça maravilhosa, que não tem nenhuma atitude dentro de todas essas atitudes, de todos esses pontos, não tem nada que eu possa fazer para receber isso. Nada. É graça. É derramado sobre nós. Então nós podemos receber de Cristo tudo isso. A redenção, vinda de uma ação que só Ele poderia fazer, sem pecado,
o Cordeiro Imaculado, um sangue puro para lavar todo o pecado. E então agora nós ficamos diante de uma situação. Jesus cumpriu todas as coisas. Ele é a graça de Deus sobre nós. Ele é o Redentor. Ele foi quem cumpriu e trouxe toda essa lista para nós de presente, de graça, para que nós pudéssemos agora deixar o velho homem e sermos transformados em filhos de Deus. Não é completo aqui nessa terra, porque ainda estamos nessa carne, ainda temos essa alma, temos que viver nesse mundo, mas o preço foi pago. Posicionalmente, eu já sou resgatada, eu já vivo o reino de Deus. E o reino de Deus vem ao meu coração. Jesus veio inaugurar o reino de Deus no coração do homem. E o que o reino de Deus me traz é toda essa redenção, toda essa lista de benefícios. E a partir disso eu posso começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque é isso que a graça nos traz. A graça me dá a redenção. E a redenção me traz vida nova, um novo caminho, uma nova vida. A verdade que é Jesus, eu me deparo com a verdade. Então agora eu estou numa outra posição. Eu agora posso escolher. Eu agora posso definir. Tudo foi com ele para a cruz. Tudo isso que ele diz que traz para nós. Se ele me dá perdão, é porque eu tenho do que me arrepender muito. Se ele me traz absolvição, é porque eu tinha um crime, uma sentença sobre mim. Se ele me traz um cancelamento de dívida, é porque eu teria que pagar a dívida e alta, porque era preço de dívida por vida. Se ele me traz reconciliação, é porque eu não teria condição de sozinha me reconciliar. Se ele me traz libertação, é porque eu estava amarrada, presa em lugares que eu sozinha não ia conseguir. E tudo isso, o que me aprisionava, o que me dava uma sentença de morte, tudo isso, ele levou, foi com ele para a cruz do Calvário. Tudo isso estava sobre os seus ombros, só não da minha vida, mas de toda a humanidade, daqueles que haviam antes dele vir à Terra, durante e depois até o fim dos tempos. Todas as coisas, tudo isso aqui, ponto por ponto, ele foi sanando. Ponto por ponto, ele foi pagando. E quando ele disse está consumado, é porque estava feito no reino, para agora nós pudéssemos andar em liberdade e em novidade de vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Assim nós podemos andar. O pecado nos desfigura, nos muda, mas por causa da graça sobre nós, somos redimidos. Aquilo quando eu me olhava no espelho, e muitas coisas todos nós, podemos olhar para trás e ver coisas do nosso passado, nas quais nos envergonhamos, nos entristecemos, nos perguntamos por que fizemos assim. Muitas coisas. Mas, por causa da graça, nós podemos ser redimidos. E todo esse caminho pode ser invertido. Todas essas coisas podem ser mudadas, trocadas, vencidas.
para que possamos andar em novidade de vida. Esse é Jesus. Eu quero ler um texto em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15, diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, toda a dívida, diz aqui, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Esse era eu. Esse era você. Então, toda essa lista da redenção, e é muito mais profundo que isso. Aqui nós achamos algumas coisas na nossa linguagem, na nossa língua, no nosso dicionário. Mas é muito além que isso, porque é espiritual. Então, tudo isso aqui que está nessa lista de redenção e que é graça sobre nós, foi cancelado, ele cancelou todo o escrito de dívida e ele cravou naquela cruz com ele. E por isso veio a nós essa graça da redenção. Mesmo que eu não pudesse ter feito nada, ele fez tudo. Tudo está consumado. O sacrifício foi único e suficiente para nos resgatar, para nos transportar, para nos libertar, para nos perdoar, para nos reconciliar, para cancelamento da dívida. A sentença que estava sobre nós de morte foi cancelada e cravada na cruz. Ele levou todas as coisas naquela cruz. E então eu posso ser resgatado, mudado, transformado, liberto, andar em novidade de vida. Tudo pela graça de Jesus Cristo, pela redenção. Porque todos os dias eu utilizo dessa lista. Me perdoa, Senhor. Sempre vem à minha mente alguma coisa que eu ainda estou presa. Então vem a minha a redenção da libertação. Então vem a mim a absolvição. Então vem a mim para que eu possa vencer dia a dia até que Cristo volte. Eu não gostaria de ter sido o que eu fui lá atrás. Muitas coisas eu não gostaria. E gostaria de ter feito muitas outras coisas que eu não fiz. De ter sido outras coisas que eu não fui capaz de ser. Mas isso não muda a minha história com Jesus. Isso não muda. Não gosto do meu velho homem, mas hoje fui refeito, resgatado, redimido por Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo, diz a palavra. Novidade de vida, com a graça derramada e a redenção sobre toda a sua vida. É o Evangelho de Jesus que chega para nos resgatar de onde nós estamos e nos trazer para a liberdade dele, nele e com ele. Amém? Que possamos buscar profundamente toda a graça de Jesus em nós.
toda a redenção que ele fez e adorando, reconhecê-lo como Senhor, Salvador, Deus, único em nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que maravilhoso é estar em tua presença. Que maravilhoso é prostrar-nos aos teus pés. Que maravilhoso é nos submetermos debaixo da tua potente mão. Que maravilhoso é reconhecer a graça que temos na presença do teu Espírito Santo, na vida de Jesus em nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que essa palavra possa atingir o coração daqueles que ouvem e trazer, de fato, uma restauração profunda em nome de Jesus. Amém? Antes de nós terminarmos, dê o seu like, compartilhe esse link, comente. O endereço da igreja deve estar passando aí. Se quiser nos fazer uma visita, você é muito bem-vindo conosco. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, abundantemente, e que a graça venha sobre você, sobre a sua casa, a sua família, tudo que te diz respeito, porque Ele é completo para você, é suficiente. Deus te abençoe em nome de Jesus.